dar continuidade aos conceitos básicos em treinamento resistido. E um conceito importante é o conceito de alongamento. O alongamento ele deve ser feito em que momento? E qual é a função principal do alongamento? Bom, o alongamento tem a função de distender as fibras musculares para que possa potencializar a própria contração muscular. Entretanto, se o alongamento ele for demasiadamente exagerado, ele pode ocasionar perda de força durante o treino. Entretanto, essa preparação das fibras de elastina, ou seja, essa separação das fibras de elastina, é sim interessante. Porém, não necessariamente o alongamento vai funcionar como aquecimento. Por isso, é importante entender que aquecimento difere de alongamento. Você pode ou não fazer o alongamento. Isso não vai trazer grandes repercussões, principalmente no que diz respeito à prevenção de lesões. Muito se fala que se deve fazer alongamentos antes para que se possa prevenir lesões. Mas, entretanto, o que há de cientificamente comprovado é que o aquecimento é a melhor forma de promover prevenção de lesões. E qual o aquecimento? Então a gente vai entrar nesses detalhes a partir de agora. Bom, o alongamento ele pode sim ser feito antes, como preparação para o exercício, assim como pode ser feito depois. O alongamento, quando feito frio, ou seja, antes do treino, ele pode ser feito de forma vigorosa, pois não trará problema em virtude do órgão tendinoso de Golgi, que se localiza nos tendões, está funcionando adequadamente. Quando nós aquecemos o corpo, esse órgão tendinoso de Golgi, ele tem um aumento da sua acessibilidade, ou seja, um aumento do seu limiar de ação, e fazendo com que ele não perceba limites agudos da mobilidade, da articulação, que possam trazer problemas ou lesões. Por isso, o alongamento posterior ao treino deve ser ativo, ou seja, com a própria contração muscular, a fim de respeitar os limites fisiológicos. Já o aquecimento, você pode realizar aquecimento global com atividade metabólica antes do treino de força, porém esse também ainda não é o detentor da mais importante para a prevenção de lesões. O aquecimento mais importante é o chamado aquecimento específico, aquele que imita a funcionalidade do próprio treino. Ou seja, em qualquer esporte, por exemplo, o futebol, como vermos os jogadores no campo antes das partidas, tocando a bola um para o outro, fazendo corridas junto no campo, assim como o de tênis, batendo bola, assim como o pessoal de basquete também batendo bola, de vôlei. Ou seja, eles imitam a atividade do esporte de forma mais suave e vai aumentando a intensidade aos poucos. O mesmo deve ser feito com a musculação para a prevenção de lesões. Como assim? Deve-se realizar uma série ou duas com a carga bastante reduzida daquele exercício, metade do peso que será utilizado para aquele grupo muscular, antes de iniciar a sessão de treino. Ou seja, para cada grupo muscular, o primeiro exercício, a primeira série, deve ser acrescida uma série extra apenas para aquecimento. Mas por que somente no primeiro exercício? Porque uma vez que aqueceu no primeiro exercício de um grupo de exercícios que vão pegar o mesmo grupo muscular, este músculo já aquecido não precisa aquecer duas vezes. Agora, a partir do momento que você muda de exercício e esse exercício já vai trabalhar um outro grupo muscular, aí sim precisa realizar um novo aquecimento. Então, realiza uma série mais leve do primeiro aparelho a ser utilizado para aquele grupo muscular. Quais os benefícios e prejuízos juntos à musculação? Então, em termos do alongamento e do aquecimento, você aquecer dessa forma, você vai ajudar a prevenir lesões. Se você alongar demasiadamente, você pode prejudicar a contração muscular. Então, tudo é preciso ter equilíbrio. O que precisa saber é que você pode treinar sem alongar, mas não pode treinar sem aquecer. Tá? Se treinar sem alongar, você pode ter um treino eficiente e sem ocasionar lesões. Agora, o inverso pode não ser verdadeiro. Você pode sim preponderar lesões se você não tiver um bom aquecimento. A flexibilidade na musculação ela é principalmente estimulada pela amplitude de movimentos.
Ou seja, deve sempre priorizar a amplitude máxima de movimento da articulação naquele exercício, indo em detrimento à carga. Então, a carga é importante? Sim, é importante, porém, esta deve ser máxima só depois que a amplitude de movimento estiver preservada. Se você coloca uma carga que altera a amplitude de movimento, você está tendo um prejuízo na amplitude de movimento, essa carga não vai ser adequada. É preciso trocá-la. Tá? Outra coisa importante é que, para manter um trabalho de flexibilidade, né, uma característica importante no treino de musculação é manter a amplitude máxima de movimento. Porque isso favorece, inclusive, a lubrificação das cartilagens. Né? Quando você faz toda a amplitude de movimento nas articulações que possuem cartilagem e cápsulas, vai haver um massageamento dessa cápsula, liberando aí líquido sinovial, favorecendo a lubrificação da articulação. Tá? Então, esse aquecimento que a gente citou, ele tem uma função muito específica, que é melhorar o desempenho e evitar lesões. Quando você está bem aquecido, você consegue realizar os movimentos de forma mais eficiente, conseguindo, inclusive, pegar cargas maiores e tendo maior, então, sobrecarga sobre cada exercício. Né? Você pode utilizar ou não, como a gente já comentou, exercícios metabólicos antes para aquecer, porém esse não é determinante, né? Sendo o aquecimento específico mais importante para a prevenção de lesão. Quando você realiza exercícios aeróbios de musculação, você tem várias condições e formas de fazê-lo. Você pode utilizar os exercícios aeróbios como aquecimento, porém, se assim for feito, não deve ser nem intenso e nem longo. Deve ter uma curta duração, para que haja um aquecimento global. Porém, como já foi explicado, o aquecimento global ele não é o mais importante. O mais importante, sim, é o aquecimento específico. Agora, se dentro de um programa de condicionamento físico, por exemplo, como objetivo de emagrecimento, a melhor estratégia é utilizar a musculação antes. Por quê? Devido às vias metabólicas. Né? Nos exercícios aeróbios, você tem o consumo de glicogênio, você tem o consumo de ATP-CP, assim como a principal via metabólica, que é a oxidativa, com o consumo de lipídios. Entretanto, na musculação, é o inverso. Você vai ter o consumo prioritário da glicolítica e ATP-CP no início dos movimentos, mas praticamente quase não uso da via oxidativa. Então, uma vez que se utilizar exercícios aeróbicos na musculação e você houver um desgaste da via glicolítica, na falta de glicogênio, os músculos vão lançar a mão de quebrar a própria fibra muscular e para liberar ATP. Isso pode gerar um efeito negativo, né? Ou seja, um efeito catabólico ao invés de anabólico, que é o grande objetivo da musculação. Então fica preponderante, mais interessante, utilizar os exercícios aeróbicos à parte da musculação, e se possível com o uso de suplementação, para melhorar o desempenho e repor as reservas de glicogênio e energéticas consumidas durante o treino de musculação. Tá? Essa é uma estratégia importante quando se quer utilizar tanto exercícios de treino resistido como exercícios cardiorrespiratórios para o emagrecimento. Quando falamos de saúde cardiovascular, o parâmetro principal são a ausência de arteriosclerose, né? A ausência de má circulação no sistema cardiovascular. E para isso, qualquer exercício que tenha gasto metabólico, que promova o gasto de energia, vai estar trazendo para o coração. Entretanto, quando falamos de segurança cardiovascular, quer dizer o quê? A não ocorrência de intercorrências, né? Durante a prática de treinos. Então, a gente vai mostrar ainda hoje alguns artigos, uma pesquisa que demonstra essa superioridade da musculação em termos da segurança cardiovascular. Por quê? Porque durante o treino resistido, o miocárdio é irrigado de sangue. Então, dentro do movimento, né, nós temos aqui como deve ser feita a realização da velocidade dos movimentos durante o treino de musculação. Então, durante a contração concêntrica é orientado, ou seja,
acelerar o movimento e desacelerar o movimento na contração excêntrica. Por quê? Sendo a contração excêntrica, ela tendo a maior capacidade de força, ela é preciso retardá-la para que você tenha uma maior ação uma maior ação de treino de força da musculatura. Tá? Assim como é muito questionado hoje a utilização de exercícios de potência, como nós estamos utilizando aqui, por exemplo, de levantamento de peso olímpico, no caso aí do deadlift, levantamento de peso, levantamento de terra, como melhora para os idosos. Então, sim, o ganho de força é fundamental para os idosos na prevenção de quedas, no fortalecimento ósseo, no fortalecimento muscular, no combate à astenia, né? Uma série de outros benefícios que a gente vai comentar ainda hoje. Entretanto, verifica-se que é importantíssimo o desenvolvimento da potência. Por quê? Porque a potência ela favorece de forma mais efetiva a prevenção de lesões, porque é o tempo de reação. Então, ao tropeço, o cliente vai poder ter melhora do seu tempo de reação quando se desenvolve potência. Para isto, é preciso que esse indivíduo faça o treino de força dando prioridade a acelerar a contração concêntrica e retardar a excêntrica. Dessa forma, estará estimulando bastante o treino de potência. Um conceito fundamental e divisor de águas é o das RMs, ou seja, repetições máximas. Por quê? Esse conceito é a base de tudo da teoria do treino resistido. Para que possamos trabalhar com a dosagem e sobrecarga correta, é preciso entender como calcular essa sobrecarga. E dentro do treinamento resistido, as repetições máximas é a base fundamental para esse cálculo. Tá? E o que seria as repetições máximas? É o trabalho do exercício, né, escolhido, que significa que a carga de escolha será aquela que promoverá a fadiga concêntrica exatamente na RM definida. Ou seja, você manda que o cliente realize um número indefinido de repetições até que ele tenha a falha concêntrica. Então ele vai lá fazendo, por exemplo, a flexão de braço, o máximo que puder. E quando ocorre a falha concêntrica, essa deve coincidir com as RMs pré-definidas. Então, por exemplo, eu gostaria que ele fizesse 12 RMs e essa falha deveria ocorrer na 12ª repetição. Quando isso não ocorre, você vai trabalhar com as cargas, procurando aumentá-la ou diminuí-la para que caia exatamente dentro daquela faixa de treino que você deseja. Então, um exemplo, um trabalho de leg press, aqui a gente está mostrando na figura de encolhimento, mas assim, um trabalho de leg press, 12 repetições, você pede para que o aluno execute o exercício até a falha, e a falha ocorrerá exatamente na 12ª repetição. Tá? Porém, quando você mandar executar até a falha e esse indivíduo, por exemplo, realizar 14 ao invés de 12, você percebe que ultrapassou 2 repetições. Em termos de número de repetições, isso equivale a 14%. Então, você pode acrescer o peso em 14%. Dessa forma, deixando a carga adequada ao número de repetições alvo. O tempo de descanso entre as séries deve ser o suficiente para que se consiga fazer todas as séries nas RMs estipuladas. Normalmente variam entre 1 e 2 minutos. O instrutor deverá regular este intervalo de acordo com a percepção que tivesse o aluno. Por exemplo, o aluno fez as 12 repetições que assim gostaríamos na primeira série. Quando iniciou a segunda série, ele já não conseguiu 12, conseguiu 10. O que aconteceu? Ele deu 1 minuto de descanso. Esse 1 minuto não foi suficiente para repor as reservas de glicogênio no músculo. Para isso, eu devo orientar meu aluno que passe o descanso de 1 minuto para 1 minuto e 30. Dessa forma, ele terá mais tempo para repor o glicogênio. Tá? Quanto mais treinado o indivíduo, mais reservas de glicogênio tem. Então, pode ser que o indivíduo mais treinado ele possa ter um descanso até menor, mas não deve ser inferior a 1 minuto, no caso, quando ele deseja ter hipertrofia. Normalmente, entre os exercícios, a gente mantém o descanso entre 3 e 5 minutos e vai seguir a mesma regra. Você perceber que o desempenho do aluno está caindo na mudança de exercício, ou seja, à medida que vai avançando os exercícios, está caindo o desempenho, você aumenta o descanso entre os exercícios e pode até encurtar a série. Tá?
caso ele tenha uma queda. Ou pode também lançar recursos de, por exemplo, suplementação de carboidratos de absorção rápida durante o treino, para que ocorra a melhor reposição de glicogênio durante o treino. Os intervalos de descanso, né, eles vão ser regulados de acordo com o número de repetições. Por exemplo, em cargas de tensão elevada, como de 1 a 5 repetições, que equivale à força pura, você pode ter um intervalo de descanso de 3 a 5 minutos. Já para a resistência muscular localizada, onde a tensão é menor e as repetições variam de 15 a 25, já o intervalo de descanso vai ser inferior a 1 minuto. Então, ou seja, quanto maior o desgaste energético, quanto maior a intensidade do exercício, maior o tempo de descanso é necessário para utilizar com esse cliente. O trabalho de hipertrofia, a tensão média ocorre entre 6 e 12 repetições. Essa é a variável média, sendo as mais usadas de 8 a 12. E o intervalo de descanso entre 1 e 2 minutos. Porém, o grande objetivo da musculação esportiva e terapêutica encontra nessa faixa. Então, tanto para que você tenha bom desempenho para um atleta, ter hipertrofia, ter ganho de força, e também para que o tratamento das mais variáveis patologias, benefícios terapêuticos da musculação terapêutica, as repetições se encontrarão dentro dessa faixa. Tá? Algumas cargas, né, as adequações da carga, elas têm relação com a sua RM. Então, por exemplo, uma RM equivale a 100% da capacidade de carga. Então, 100% para uma RM quando eu utilizo 2 a 3 repetições, eu estou trabalhando com 90%. Quando eu trabalho de 6 a 8, eu trabalho com 80%. De 8 a 12, com 75%. De 10 a 15, em torno de 70%. A faixa de hipertrofia, ela localiza-se entre 75% a 80% de carga máxima. Por isso, nós vamos estar trabalhando com a faixa de 6 a 12 repetições na maioria dos exercícios. Porque alguns grupos musculares maiores, como de membros inferiores, essa zona pode variar até 15 repetições. E nós podemos utilizar também a técnica de aproximação sucessiva de cargas. Como assim? A partir do momento que eu utilizei, já escolhi a faixa de repetições que eu vou trabalhar, quando o indivíduo, quando você manda que ele faça o máximo de repetições, ele ultrapassa a faixa que você quer trabalhar, você vai aumentando a carga, fazendo aproximações sucessivas, fazendo com que, para poder encontrar a carga ideal. Então você vai ajustando, vai colocando, tirando, até que o indivíduo caia no número de repetições alvo. Para isso, a gente pode utilizar aqui a escala de Borg para ter a percepção de como está a sensação do treino, mas o importante é a gente entender o quê? Que a gente deve trabalhar o que a gente chama de submáximo, tá? Na maioria dos pacientes, por exemplo, pacientes cardíacos, pacientes idosos. Por quê? Já foi comprovado que um trabalho com cargas submáximas ou cargas máximas tem resultados semelhantes. Tá? Então, em várias situações, nós vamos trabalhar com cargas submáximas, como nos idosos, cardiopatas, e em outras situações nós vamos trabalhar com as cargas máximas. A gente vai explicar durante o trabalho do curso essa questão. Bom, o que é a carga submáxima? Quando desejamos atingir aquelas RMs-alvo, né, e a gente atinge a RM onde ocorre a falha concêntrica naquela RM, entendemos que a carga máxima é quando ocorre a falha concêntrica dentro da RM desejada. Porém, se esse indivíduo ultrapassar 1 ou 2 repetições do desejado, vai indicar que ele está trabalhando um pouco abaixo da carga máxima. Então, você manda com que ele faça as séries seguintes com a RM idealizada com aquela carga que ele ultrapassou 1 ou 2 repetições. Dessa forma, ele vai estar fazendo um trabalho submáximo, não mais máximo. Tá? Não levando a falha concêntrica e não tendo a oclusão vascular que acontece na falha concêntrica. Tá? Dessa forma, mantendo uma proteção especial para, principalmente, idosos e cardiopatas. Existe também o trabalho de técnicas que fazem com que cargas supramáximas. Esses trabalhos, essas técnicas, elas têm uma grande capacidade lesiva. Por exemplo, a técnica de impulso, você dá um impulso com o movimento corporal para levantar a carga. O AD ajuda quando você utiliza
um braço ao outro fazer a flexão de braço, ou através da ajuda de alguém você conclui o exercício com ajuda, ou o drop set, onde você leva o músculo até a falha, retira um pouco de carga e continua realizando contrações. Isso faz com que você ultrapasse a parte de carga máxima, ou seja, ultrapasse aquele limiar. Tá? E para isso devemos evitar. A adaptação, né, na fase de adaptação, no período em que o aluno inicia a musculação é totalmente sedentário, ela deve ocorrer durante 30 dias. De que forma? Você deve realizar o treino na primeira semana, apenas executando um exercício por grupo. Em seguida, deve-se realizar 3 séries de exercício para cada faixa de repetições de hipertrofia. Então, utilizando uma carga leve. Tá? Na segunda semana, você deve acrescentar uma ou 2 exercícios por músculo, realizando aí 3 séries de exercício para cada grupo muscular, ainda com cargas leves. Dentro das faixas de repetições de hipertrofia. Então, a faixa ficou a mesma, o que mudou foi a carga. Já no período de adaptação, na terceira semana, nós devemos realizar 1 a 2 exercícios por músculo e 3 séries por exercício, e com cargas já moderadas, a faixa de repetições de hipertrofia. Na quarta semana, nós começamos a trabalhar com um programa completo de 2 a 3 séries pesadas por exercício e 3 a 5 exercícios por músculo. O cálculo de carga dentro dessa faixa deve ser feito entre 75 e 80 RN. Então você já pode, a partir daí, começar a calcular a carga máxima para cada exercício. Como ele está na quarta semana e está entrando, não é aconselhável que você, tendo assim 3 ou 4 exercícios para o mesmo grupo muscular, você calcule a carga de todos. Você calcula de 1 ou 2, na semana seguinte você calcula o restante, tá? Para que não sobrecarregue demais nesse dia, pois ele ainda está na fase de adaptação. Os melhores resultados de hipertrofia e força ocorrem quando a gente trabalha até 8 séries por grupo, tá? As adaptações devem ocorrer 3 séries, vai ser sempre melhor que uma série. Aumentar o volume com o tempo, se regredir o progresso, reduz o volume.